Oi pessoal, hoje a gente vai resolver mais uma questão de uma prova de THE, do vestibular de música. Hoje a gente vai fazer uma questão da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, da prova de 2014.1, e a gente vai fazer a questão número 7. A questão diz o seguinte: dentre as escalas dos modos jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio, as que têm sensível são as dos modos. Letra A, jônio e lídio. Letra B, jônio, lídio e eólio. Letra C, lídio e mixolídio. Letra D, jônio e mixolídio. Letra E, jônio, lídio e lócrio. Vamos começar pensando no que essa questão abarca, não é? O que está sendo tratado aqui? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que são esses modos, não é? Os modos, eles são outras escalas formadas com as notas naturais. Como assim? A gente está muito acostumado com a escala de Dó maior, por exemplo, não é? Que é aquela escala que você toca tocando só as notas naturais, ou seja, só as teclas brancas do piano, começando pela nota Dó e terminando na nota Dó. Na verdade, essa escala de Dó maior, ela é um desses modos. É o modo jônico, ou jônio, né? Tem essas duas nomenclaturas. E o que acontece para existir esses outros modos todos que a questão citou? Aconteceu, historicamente, um processo das pessoas pensarem o seguinte: e se eu começar essa escala de 7 notas, ou 8 se você contar a volta ao 1, né? Por exemplo, Dó, sendo essa oitava, não é? Se você fizer essa escala de uma oitava com as notas naturais, começando por outras notas, sem ser o Dó. Um exemplo muito comum disso é a escala de Lá menor, não é? A gente está muito acostumado com ela, que ela tem as mesmas notas da escala de Dó maior, só que é essa mesma escala começando pela nota Lá. E aí, talvez, se você já tiver estudado essas duas escalas, Dó maior e Lá menor, você tenha visto muito essa questão de só de você partir de uma nota diferente, você já muda as relações entre os graus, certo? As notas são as mesmas do que Dó maior, só que se o meu 1 passa a ser o Lá, a minha relação com a terça, por exemplo, é diferente. A terça é menor, enquanto com Dó a terça é maior, não é? Enfim, mas essa escala de Lá menor é o modo eólio, ou eólico. Então, o que aconteceu foi que se formaram esses chamados modos gregos ou modos eclesiásticos, justamente começando essa escala das notas naturais a partir de uma nota em cada vez. E aí você vai gerar escalas diferentes em cada um desses casos. Dito isso, agora a gente tendo uma noção melhor de como funciona essa ideia dos modos, a gente tem que também ver a outra coisa que a questão trata, que é essa ideia da sensível. O que é isso? Quando a gente vê a escala de Dó maior, nessa escala, naquele sistema tonal, cada um desses graus tem uma função, certo? Tônica, subdominante, dominante são as principais. E o sétimo grau, que é o Si, ele é chamado de sensível. E por que isso, sensível? Se a gente ouve a escala de Dó maior, o Si, não é? Si, Dó. O Si, que é o sétimo grau, ele tem, por ele estar só meio tom abaixo da tônica, ele gera aquele efeito, aquela expectativa de volta à tônica. Justamente por essa proximidade, você está quase chegando lá, né, na tônica, então o sétimo grau é um grau que gera essa sensação de tensão que pede a volta à tônica. E aí, eu penso, mas tem modos que não tem isso? A gente vai ver cada um daqueles modos que a questão citou, um por um, entendendo as relações entre as notas de cada um deles, e a gente vai ver que em alguns desses modos, o sétimo grau ele não fica a meio tom do que seria a tônica, do que seria o primeiro grau. Ele, em alguns casos, fica a um tom de distância. Por exemplo, se esse Si aqui fosse um Si bemol, como é que isso aqui ia soar? Vou tocar mais
uma vez e depois tocar o que seria com si natural, sensível. Com si bemol. E agora com si natural. Sente como é diferente o dó, si e o dó pro si bemol. Não está mais longe? Porque nesse caso o 1 e o 7 estão a um tom de distância. E aí quando isso acontece, você não vai chamar a sétima de sensível, você vai chamar de subtônica. Porque justamente por ter essa distância de um tom, você não cria essa relação de tensão tão grande quanto isso aqui. Beleza? E aí a gente vai ver que existem modos onde a sétima se encontra a um tom da tônica. E nesse caso a relação entre o 7 e o 1 vai ser de outra natureza. Então agora, dito isso, vamos olhar cada um dos modos que a questão citou para descobrir quais deles que tem a sensível, porque é isso que a questão está pedindo. Vamos começar com um modo que talvez seja o mais comum de todos, que é o modo jônico. Como eu disse agora há pouco, esse modo ele tem as mesmas notas que a escala de Dó maior. Existem razões para a gente diferenciar uma coisa da outra, mas a escala é a mesma. Ele é formado pelas notas naturais começando por Dó. E aí é aquela relação que a gente já sabe, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, que a gente aprende muito quando estuda essa escala. Mas basicamente, para o nosso foco aqui na questão, a gente tem que pensar na distância entre a sétima e a tônica, certo? Nesse caso, a gente sabe que do si para o Dó, eu tenho só meio tom, certo? Então, esse é um modo que tem a sensível. Então, vamos deixar anotado aqui, com sensível, a gente já sabe que o jônico é um deles, certo? Então, nesse caso, como era uma questão de múltipla escolha, você já pode descartar todas as opções que não tenham o jônico, beleza? Mas vamos dar uma olhada nos outros modos para a gente se certificar e conhecer cada um deles. Com isso, a gente eliminou a opção C, certo? Que diz lídio e mixolídio. A gente não sabe ainda desses dois modos, se eles têm a sensível ou não, mas a gente já sabe que o jônico tem. Então essa é a única opção que não cita o jônico ou o jônio, como está aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelos modos que estão aparecendo em cada alternativa. A letra A diz jônio e lídio. Vamos olhar esse modo então, o modo lídio. Ele é um modo formado a partir da nota Fá, pegando só as notas naturais, certo? Então Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, de volta ao Fá. Se você tocar as teclas brancas do piano, começando e terminando pela nota Fá, essa escala vai soar um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ela vai soar assim. Talvez esteja até soando um pouco parecido com a escala maior, porque aqui a terça também é maior, né? De Fá para Lá. Só que esse modo, a diferença dele é o quarto grau, porque de Fá para Si a gente tem a quarta aumentada. Mas vamos focar no que a questão pede, que é a questão do sétimo grau. Conseguiu ouvir? A gente tem o sétimo grau é Mi e ele vai para a tônica que é Fá. Qual é a distância entre Mi natural e Fá natural? Parece, não é, a relação de Si para Dó, porque justamente é o intervalo de meio tom. Então, a gente pode dizer, com certeza, que o modo lídio também tem a sensível. Sabendo isso, vamos agora voltar para as nossas alternativas para ver se a gente consegue excluir mais alguma, certo? A gente já excluiu a letra C, que não tinha o modo jônio, certo? E agora a gente vai ter que excluir também todas que não tiverem jônio e lídio. Letra D, jônio e mixolídio. O jônio a gente viu que tem a sensível, mas o lídio a gente também viu. Então podemos já cortar essa opção. E letra E, jônio, lídio e lócrio. Então,
basicamente restaram pra gente 3 opções. Letra A, que é só jônico e lídio. Letra B, jônio, lídio e eólio. Ou letra E, jônio, lídio e lócrio. Vamos começar então analisando essa letra B, não é? Para ver se esse modo eólio tem a sensível. Vamos descobrir? O modo eólio ou eólico, ele é o modo que começa na nota Lá. Eu até falei dele, né, no início dessa aula, que ele é aquela escala de Lá menor, que a gente está acostumado, de Lá menor natural. Que é muito marcante, né? A gente usa ela como uma escala menor, principal, né? Porque tem essa terça menor. Mas vamos olhar para a escala como um todo. Vamos pensar na relação entre o 7º grau e o primeiro. Vamos ouvir de novo a escala? Já dá para sentir, não é? Para onde a gente está indo. Mas vamos ouvir agora só a relação entre o 7º e o primeiro. Um tom, não é? Se fosse meio tom seria assim. Repara como é diferente? O nosso caso é esse aqui. Sol, Lá. Sol, Lá, Sol, Lá. E a gente sabe, né, que entre Sol natural e Lá natural, a gente tem um tom. Então, esse modo ele tem a subtônica, certo? E não a sensível. Então, a gente já pode tirar esse modo da jogada, certo? Com isso, a gente pode excluir a alternativa B. Então, com isso, resta a letra A, que é só jônio e lídio, e a letra E, jônio, lídio e lócrio. Vamos dar uma olhada nesse modo lócrio. Ele é o menos usado dos modos, ele tem uma sonoridade muito peculiar, e ele começa na nota Si. Então vai ser Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E olha só como isso vai soar. Nota Si vai ser o nosso 1. E eu vou tocar as teclas brancas do piano, as notas naturais, de Si a Si. Repara como essa própria sensação da volta para o 1 é bem diferente do que naquela escala de Dó maior. Ou vamos ouvir de novo. Esse modo ele é bem peculiar, porque, olha só do 1 para o 2 a gente já tem meio tom, e além disso, a quinta dele, que é o Fá, é uma quinta diminuta. Ele é um modo muito característico, muito diferente, mas por isso mesmo, por esses intervalos pouco comuns entre os graus, ele acaba sendo menos usado, porque ele vai ter uma sonoridade que, com o que a gente está acostumado, né, da escala de Dó maior, aquela coisa tonal, ela soa muito distante desse universo. Mas agora vamos olhar para a questão da sensível ou subtônica. A gente já pode ver aqui, né, pensando no papel, que de Lá para Si, que é o 7º grau e o primeiro, a gente sabe que é um tom. Mas vamos ouvir isso para perceber como isso soa. Um tom. Repara, se fosse meio tom, então com um tom, reparou como esse modo ele tem a subtônica e não a sensível? Então tá fora da nossa questão, né, da nossa resposta. Com isso a gente chega ao gabarito da questão. Então, com aquele jogo de excluir as opções, só nos resta a letra A, certo? Que diz jônio e lídio. Esses são os modos que têm essa nota sensível. Bom, a gente já resolveu a questão, mas a gente não passou por todos os modos que ela citou, certo? E se não fosse uma questão de múltipla escolha, que a gente pode sair já excluindo as alternativas por eliminação? Faltou analisar os modos dórico, frígio e mixolídio. Vamos começar pelo modo dórico, para ver se ele tem também essa sensível. Na prática, ele é como se fosse o modo menor, o modo eólio, só que com o 6º grau levantado. Então, se eu tivesse um Lá menor, eu ia botar um Fá sustenido. Mas vamos tocar o Ré dórico, ou seja,
todas as teclas brancas começando, indo de Ré a Ré. Então ele é um modo que tem a terça menor, a sexta maior e a sétima. Bom, olhando aqui, a gente consegue ver, né? De Dó para Ré tem um tom inteiro, certo? Então a gente já sabe que esse modo não tem a sensível. Mas vamos escutar. 7, 1. Se fosse a sensível, seria assim. Certo? E a gente também sabe isso aqui pela relação mais teórica entre as notas. Então já vimos que o dórico não tem a sensível. O frígio, ele começa pelo Mi. Ele soa dessa forma. Ele é muito marcante por essa segunda menor, mas se a gente olha para o 7 e 1, Ré e Mi. É um tom. O modo mixolídio ele é muito usado em música... a gente é muito acostumado com a sonoridade de música nordestina, baião, e ele é marcante justamente pelo seguinte. Por ser um modo maior, com terça maior, né? Sol, Si. Mas com a sétima menor. Certo? Olha só. De Fá para Sol, eu tenho um tom, não é? O mixolídio é como se fosse um jônio com a sétima abaixada. Então, se essa questão, por exemplo, não fosse uma múltipla escolha e você tivesse que verificar todos os modos, você agora pode ter certeza que o frígio e o mixolídio também não têm a sensível. Nossa questão está resolvida e sabemos que os únicos modos que têm essa distância de meio tom da sétima para o primeiro grau são o jônico e o lídio. Então, agora que a gente fez essa verificação dos outros modos que ficaram faltando, a gente pode ter certeza absoluta que os modos que têm sensível são o jônio e o lídio. Os outros modos, dórico, frígio, mixolídio, eólio, lócrio, eles não têm a sensível. É claro que cada modo, além dessa questão do sétimo grau, vai ter outras diferenças, mas que não foram o foco dessa questão. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, escreve pra gente aqui nos comentários e não deixe de acompanhar nosso canal, que a gente vai estar sempre postando dicas novas e resolvendo outras questões do THE. Bom estudo e até a próxima!